Bom dia! Começando mais um Despertando com o Dharma, dia 28 de dezembro de 2023. Hoje é quinta-feira. Esse aí é o Curumim, passarinho. Bom dia, Isis. Como é que tá? Tá de recesso? Ou tá na lida? E o Dharma não para. Bom dia, Rosali. Nada de recesso, diz a Isis. Eu também não fiz. Tem muita coisa, tem muito trabalho. Ainda bem. Adoro. Mas estou com uma leva aí que até 2028 eu não vou parar. No mínimo. Bom dia, Ana Paula. Então esse aí é o Curumim, passarinho. Bom dia, Ângela. Bacana essas batidinhas novas aí, né? Isso é nova MPB. Bom dia, Stanley. Bom dia, Eliana. Como é que tá o sítio aí, Eliana? Deve estar uma delícia nessa época do ano, né? Passarinhos, de manhã cedo cantando, é um espetáculo. Deve ser muito bom. Então vamos lá, gente. Agora nessa época aí começa a entrar menos gente, né? Porque o pessoal tá descansando, tá certo? Bom dia, Mauro. O pessoal tá descansando, é a proposta, né? Todo mundo chega no final do ano esgualepado, como a gente diz aqui no sul. Bom dia, Deni. Tudo bem? Aqui no sul, Isis, a gente diz esgualepado. Esgualepado é quando tu tá assim, acabado, esgotado. A Eliana respondeu, sim, maravilhoso. Eu comentei sobre o sítio da Eliana, que ela mora, ali no interior de Estrela, que é aqui junto de Lajeado. Essa hora da manhã, ou mais cedo, deve ser um espetáculo. Bom dia, Natalina. Bom dia, mãe. Tudo bem? Tudo certinho? Vamos seguir? Vamos seguir, que a gente está... O ano que vem, em janeiro, a gente termina esse livro. Então hoje a gente tem Dharma, amanhã não terá, amanhã eu viajo. Aí, todo mundo viaja amanhã, né? Enfim, mas a gente retorna na terça. Bom dia, Ana Tereza, tudo bem? Então a gente tem Dharma hoje, amanhã a gente pausa, volta terça-feira pós Ano Novo, vamos comemorar. A Lógica da Fé, editora Lúcida Letra, Elizabeth Nangel. Ok? A gente está aqui na página 129. Eternalismo. Ir além, ir até o fim das coisas. A visão da origem independente expõe todas as visões eternalistas e nihilistas. Quem escreveu isso foi o Nagarjuna, um dos mestres do budismo tibetano. O eternalismo e o nihilismo é o momento em que o Buda faz uma cisão. Ele faz um rompimento no processo histórico, assim, já começando na história. Então, quando a gente diz, tem essa expressão caminho do meio, não é uma forma somente, muitos budistas até utilizam essa maneira de dizer, a gente tem que seguir o caminho do meio, mas uso de uma forma muito popular, assim. A forma budista mesmo, a forma na veia, budismo raiz, tá? Budismo raiz. Quando a gente diz caminho do meio, a gente está se referindo a estados de eternalismo ou nihilismo. Tá? Nenhuma coisa que vai durar para sempre, eternamente, dura, não tem fim nunca, né? O eternalismo. Ela vai explicar aqui, provavelmente. E o nihilismo, em que não se acredita em absolutamente nada, já que vai acabar, acabou. Tanto faz. Né? Não acredita. Os dois têm consequências graves, assim. Bom dia, nega. Tu acreditar em algo que dure para sempre tem uma consequência grave. Tu não acreditar em nada tem outra consequência grave. Né? Pessoas que tiram a vida acabam não acreditando em nada, então pode levar a esse estado
de abhava, que é esse estado de não percepção da tua consciência interna, assim, de que ela não depende desses estados sólidos do planeta, assim, do mundo. Mas de qualquer forma, então, o que eu quero dizer é que a gente ouve muito por aí, é o caminho do meio, vamos seguir o caminho do meio. Tudo bem, no sentido popularesco, assim, né, bem popular, a gente acaba dizendo isso. Nem uma coisa tão densa, nem uma coisa tão simples. Vamos pegar um caminho do meio, tá tudo bem. Para o budismo é uma outra conotação. Outra conotação, é outra coisa. Não tem nada a ver com a forma popular, como a gente diz. Mas foi usado de uma forma assim, então aí ficou... E aí se deixa passar, tudo bem. Mas nas minhas aulas eu coloco bem claro isso, assim. Né? Faço uma exposição bem clara. Ao longo da história, as pessoas têm buscado o sentido da existência. Quem nunca, né? Feito afirmações sobre a origem do universo e tentando entrar em um acordo sobre a inevitabilidade de sua própria extinção. Quando criança, não muito depois de aprender a falar frases inteiras, você provavelmente começou a fazer a seus pais algumas perguntas importantes a respeito da existência e suas causas. Como, por exemplo, onde começa o espaço sideral? Por que o céu é azul? Ou quem ou o que criou o universo? Todo mundo se fez essas perguntas, né? Agora, esses dias eu estava ali mexendo nas coisas, assim, molhando, regando as plantas e pensando. Muitas vezes eu penso nisso. Ela falou aqui sobre a gente aprendeu a falar, né? E aprendeu a organizar frases, né? E vocês já viram a complexidade que é falar? Aprender a falar, aprender a compor frases com as letras, com as palavras com as letras e as frases com as palavras, é de uma complexidade absurda. Já se deram conta disso? Bom dia, Lucelena. É muito complexo. E as crianças aprendem isso com curiosidade. Isso é um copo, isso é um livro, aí repete livro. E existe todo um processo de aprendizagem. Aí tu vai dizendo o que é isso, daí tu já ensina ela a formar frase. Parece bobagem isso que eu vou dizer, mas quando é que a gente perdeu essa capacidade de encantamento com o conhecimento? Porque aí a gente vai aprender alguma coisa nova, já sente todo aquele medo. De onde vem esse medo? De onde vocês acham que vem esse medo? Por que a gente tem medo de aprender as coisas? E as crianças não. Julgamento, né? Aí vem o processo do julgamento. A criança não está sendo julgada, ela está sendo incentivada, constantemente, incentivada, não há julgamento. E quando ela erra, ela chama, sei lá, o livro de copo, né? A pessoa dá uma risada, ela dá risada junto, não, e aí brinca, né? Bom dia, Grácia. E esse encantamento parece uma bobagemzinha, mas a gente perdeu isso. Aí tu faz qualquer coisa, diz qualquer coisa, as pessoas te julgam, né? A gente julga os outros, nós todos julgamos. E o encantamento se perde. Eu acho isso bem perigoso, assim. Se perdeu a vontade do conhecimento, a sede do conhecimento. Como adulto, talvez você recorra à ciência, à religião ou filosofia, em busca de respostas para algumas dessas perguntas. Nossa busca por sentido e nosso desejo de entender tanto a existência quanto a morte transcendem as fronteiras impostas por tempo e cultura. Se você, por exemplo, pesquisasse os muitos sistemas filosóficos em prática na época do Buda, descobriria que eles se assemelham a que encontramos no mundo hoje. Eu sempre falo isso, né? A cultura humana tem uma queda por crenças ontológicas, tais como a presença divina de um ou múltiplos deuses, uma partícula indivisível ou uma substância energética primal que serve como alicerce de matéria grosseira, de um espírito, de um eu universal ou de uma consciência que permeia toda a experiência. O homem está sempre buscando isso, né? O ser humano está sempre buscando de onde vem, para onde é que nós vamos, né? Isso aí é clássico.
Se nós fôssemos considerar todas essas crenças integralmente, poderíamos dizer que elas representam a busca por uma fonte única, uma causa, verdade ou explicação última capaz de responder às muitas perguntas que temos sobre a consciência, a matéria e a condição humana. Talvez nós encontremos esse milagre único, essa causa singular. Nós pensamos, e aí tudo irá fazer sentido. Individual e coletivamente, nós criamos algumas explicações espetaculares sobre por que o mundo é e como é. Por exemplo, a ciência oferece uma explicação clara de por que o céu nos parece azul. O azulado do céu é determinado pelo modo como a atmosfera interage com a luz do Sol, que é constituída de um espectro completo de cores. As ondas de luz refratem, se curvam e mudam de velocidade quando atravessam diferentes meios. Nós vemos a cor com base nos mecanismos de funcionamento do olho humano e de como coleta informação, e nós filtramos e organizamos todos esses dados sensoriais por meio de nosso sistema nervoso. Então, com essa explicação, a gente sabe que o céu não é azul, que não existe a cor, que existe velocidade. E aí a gente olha e diz, é azul, mas não é. Não existe nada de azul. E isso é muito louco, e a gente aceita isso. Aí já começa essa enganação, assim. Porque outros seres com outras peculiaridades de captação da retina vão olhar de outra maneira, com outros tons, outras formas. Ou vão olhar a velocidade desses fragmentos. Já pensaram nisso? Isso é muito louco. E a gente vai dando como sólido tudo isso. O budismo vem para questionar essas coisas. Aí vai dizer, para que eu vou questionar se o céu é azul? Se tu não questiona se o céu é azul, tu provavelmente não questiona as questões, os teus próprios pensamentos. É um processo investigativo. E aí tu aceita essa forma como tu é, essa talvez limitação que outros te deram. E aí tu vai aceitando. Quando eu aceito uma limitação, eu aceito que eu sou depressivo, eu aceito que eu sou ansioso, eu aceito que eu não posso, eu aceito que eu tenho medo, é o mesmo que eu aceitar que o céu é azul. Mas se eu não aprender, não ensinar minha mente a pensar dessa forma investigativa, ela nunca vai romper com isso. Ela vai continuar acreditando. E aí tu passa a vida preso. Bom dia, Carol, tudo bem? Mas não importa o quanto tente, você nunca chegará até o fim de pôr que o céu é azul. Por que o céu é azul? Por que o olho humano tem esse desenho? Por que o sol emite tantas cores? Ou por que as coisas são configuradas e funcionam exatamente de modo como funcionam? Você pode responder essas perguntas a partir de uma única fonte ou sistema de criação. Mas isso apenas levará a mais perguntas, tais como, bem, quem criou essa causa? Do que ela é feita? Se você buscar por resposta de uma forma linear, você se verá aprisionado em um modo de eterno retorno. Você nunca chegará ao fim das coisas ou alcançará uma conclusão final. Bom dia, Cal Saúde. É a Mamis Loucaça, né? Tudo bem? Então é isso. As coisas são do lugar onde eu estou olhando. As coisas são e eu estou me sentindo. Sempre pensem sobre isso. Como eu estou me sentindo? Eu estou me sentindo de acordo com certas causas e condições ambientais, onde eu estou, ou pelas coisas que surgiram. Mas não significa que eu sou isso. E é isso que eu tenho que ter em mente o tempo todo. Essa construção constante, assim. E todo dia dar um reset, assim. Resetar essa máquina e recomeçar. Isso que é o barato da coisa. E se a gente enfrentasse os nossos medos? E se a gente enfrentasse a cor azul? E se a gente olhasse para o céu e dissesse, ele não é azul, depende de onde eu olho e depende com a máquina que eu estou olhando, que são os meus olhos, que é o ser humano.
Mas todo mundo diz que é azul sim, porque tu vai ter a referência de todos os seres que tu consegue te comunicar. Tu não consegue te comunicar com um cachorro. Tu consegue interagir com o cachorro. Mas tu não sabe como um passarinho olha o céu. Podem até ter pesquisa. Não, como ele tem a retina assim. Ainda é uma suposição. Porque é a partir de um ponto de vista de um aparelho. Tudo são suposições. E se eu dissesse que o céu não é azul? E aí eu olhasse para as coisas que eu tenho dentro? E se eu dissesse que eu não tenho medo de enfrentar? E se eu dissesse que esse ano que começa agora, 2024, ao invés de eu fazer todas ter todas aquelas ideias para o ano, todas aquelas coisas, esse ano eu quero isso, esse ano eu vou fazer aquilo, né, todas aquelas vontades, desejos do ano novo, e se não fosse vazio, e se de fato eu olhasse e dissesse que não, eu vou fazer, eu vou largar aquele emprego, eu vou largar aquela relação tóxica, eu vou dar uma real para minha família, só não quero mais que vocês façam isso comigo, falem isso, eu vou começar a me doar um pouco mais à família, eu vou me dar conta que eu sou o amigo tóxico, a amiga tóxica, eu vou me dar conta que nos finais de ano, aquela família que eu encontro, eu também sou uma pessoa dessa família, e que de alguma forma eles também estão com receio de me encontrar. Vocês já pensaram nisso? Todo mundo diz, eu vou encontrar a família no final do ano, vai ser um inferno, porque não sei o quê. Mas eles também estão pensando isso. E se ao invés de eu pensar tudo isso, eu realmente me posicionar de uma forma honesta, verdadeira, olhar para as verdades que tem em mim, olhar para dentro de mim e dizer, chega, o céu não é azul. Está na hora, gente. Se a gente não acordar, o ano vai continuar se repetindo eternamente, como o Dia da Marmota, daquele filme, né? Vocês já assistiram aquele filme, O Dia da Marmota? Filme clássico, assim, dos anos 80. O dia se repete constantemente. A vida se repete constantemente. Aí fica sendo a mesma coisa. Além disso, suas perguntas em si mesmas, as noções de azul, porquê e céu, têm origem em acordos de linguagem que apenas têm sentido no contexto das sensibilidades humanas. O Stanley escreveu: Bom dia, Yara. Aprendi com meu filho que talvez os cachorros possam ser mais inteligentes que nós, porque eles aprendem o que falamos, mas não conseguimos aprender o que eles dizem. É uma forma, né? A inteligência tem diversas formas de inteligências, né? Pensei esse jeito de pensar, existe esse jeito de pensar, é uma forma também. A real é que são inteligências diferentes. As inteligências, elas são inteligentes em cada lugar, né? Em cada lugar a inteligência dos animais é outra, né? Para sobrevivência, assim. Então, é uma forma de inteligência apenas. Mas para nós a forma de inteligência dos animais que nós temos também, elas não servem o tempo todo, né? Eu não vou rosnar por comida, né? Mas é uma forma de inteligência, sim, teu filho está certo. Talvez, tendo dedicado algum tempo a procurar e não encontrar, você tenha um sentimento de crescente confiança de que nada existe fora da natureza da interdependência. Ou seja, tudo está apoiado. Mas apenas pelo benefício do debate, vamos imaginar que você pudesse encontrar alguma coisa eterna, que fosse a fonte ou a causa original de toda a existência e de tudo o que pensamos e sentimos. Que características essa coisa teria? Para começo de história, como sabemos, ela teria de existir de forma singular, imutável e completamente independente. Indo mais direto ao ponto, para que tal coisa pudesse manter seu status de eterna, não poderia ter um começo ou um fim discerníveis, porque ela não teria nenhuma conexão com causas e condições. Isso aqui, parece uma formazinha meio básica, assim, mas aqui vem um rompimento. Novamente, outro rompimento. Quando ela está dizendo assim, ela está só repetindo o que o Buda falou, tá? A Lama Elizabeth. Olha só. Eu vou reler para vocês tocarem. Indo mais direto ao ponto, ou seja, indo direto ao ponto em que o Buda falou,
para que tal coisa pudesse manter seu status de eterna, não poderia ter um começo. Quando eu digo isso, ter um começo ou um fim discerníveis. O que eu quero dizer com isso? E Deus fez a luz. E assim, Deus fez no primeiro dia, não sei, fez não sei o que, no segundo dia, no sétimo dia descansou. Todo mundo conhece o Gênesis, né? Todo mundo estudou. Alguém leu a Bíblia aí inteira? É muito bacana. Eu li quando tinha 14 anos, eu acho. Toda ela. E é muito legal. Mas aí eu comecei a fazer questionamentos. Isso não é possível. Mas tem muita coisa legal. Mas o que eu quero dizer? Aqui ela já está citando o Buda. Porque se as coisas são eternas, elas não podem ser criadas do nada. Tá óbvio isso, né? Se elas são eternas, elas já existiam antes. Então não é assim, fez-se isso, fez-se aquilo. Opa! Fez-se a partir do quê? Precisa de um desdobramento. Precisa causas e condições para algo surgir. Aí ela continua. Para que tal coisa pudesse manter seu status de eterno, não poderia ter um começo ou um fim discerníveis, porque ela não teria nenhuma conexão com causas e condições. Então as coisas surgem sem nenhuma causa, sem uma condição. Só pela vontade. Vontade também é uma causa e uma condição. Fica meio, né? Aí o Buda começa a negar o eternalismo. A Ângela escreveu ali, quando nos damos conta com os gatilhos de que podemos mudar o tempo todo com tudo que nos faz mal. Muito bem. Além disso, tal coisa teria necessariamente de existir como algo completo ou inteiro, o que significa que não seria composta por partes. O desdobramento disso é que tal coisa seria resistente à análise e permaneceria imune ou não afetada pelo movimento e pela energia da causalidade mútua. Então, né, aí já dá para pensar. Mas as pessoas não querem pensar isso. As pessoas querem acreditar em algo assim para ficarem presas. O que aconteceria se eu começasse a questionar que o céu não é azul? Mas como tal coisa iria depois criar o universo, ela não teria protagonismo ou eficácia. Para criar um universo, essa coisa eterna teria de se retirar de sua condição de interdependência e se unir à natureza das relações infinitas. Então veja você, essa coisa hipotética, que não poderia ser percebida ou conhecida em virtude de sua natureza interdependente, estaria completamente fora do reino da experiência. Como você poderia conhecê-la? Ou seja, alguma coisa que surge do nada, como é que ela vai se interrelacionar com outra coisa se ela surgiu sem nenhuma relação com a interdependência, sem nenhuma relação com outras coisas? Como é que ela se relaciona? É impossível isso, gente. É impossível. Vocês conseguem ver isso? A magnitude desse pensamento do Buda? Ele chegar a esse ponto? Vamos parar por aqui. Semana que vem a gente continua. Bom dia, Ciane. Então, lembrando, para quem chegou agora, o Dharma termina hoje e recomeça o ano que vem. Né? A velha piadinha do ano que vem. Recomeça terça-feira, tá? Terça-feira. Terça-feira é dia 2, né? Tá, então a gente para o Dharma hoje e terça a gente retoma. Vamos fazer uma prática? Veja se é possível se colocar numa postura confortável.
deixando as preocupações ou ocupações de lado nesse momento. Dando um tempo para que o corpo e a mente percebam a mudança de direção e vá observando o que surge, tanto nos pensamentos quanto nos sentidos físicos, tendo consciência de tudo que você está ouvindo, cheirando, tendo consciência de qualquer coisa que surja no corpo. Levando aos poucos a atenção à respiração, iniciando a estabilização dessa prática. Apenas no ato de inspirar e expirar, apenas observe quando o ar entra e quando o ar sai. Por 3 ciclos, apenas observe. E agora faça uma prática investigativa ou analítica. E antes de qualquer coisa, de desejar algo para o ano novo que se inicia, ter propósitos, alguma motivação, se faça a seguinte pergunta. Você pode até anotar essa pergunta e olhar para ela constantemente durante o dia, durante esses próximos dias, sem se preocupar com uma resposta. Escreva essa pergunta no seu computador, no seu tablet, no seu celular, no seu note, na geladeira, onde você quiser, no espelho. A pergunta é: qual é a minha verdade? Nada mais, sem explicações. Escrevam essa pergunta. Olhem para ela. Se deparem com ela nos lugares mais inusitados, no banheiro, onde for. E olhem para ela. Qual é a minha verdade? Antes de fazer desejos para o ano novo, para os próximos anos, próximas décadas, qual é a minha verdade? Ficou claro? Vocês vão se surpreender. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandam e toquem a todos, e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado, a todas, todos, todas, todos os seres. Gente, obrigado por esse ano, obrigado por acompanharem novamente o Dharma. Faz alguns anos já que a gente está fazendo esse movimento. E aí a gente retorna, né? Se tudo correr bem, a gente retorna dia 2, terça-feira, ok? Retornem comigo. Vamos começar devagarinho para a gente finalizar esse livro e depois retomar outro. Até o ano que vem.